Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline. Trabalharemos a disciplina Matemática Aplicada à Administração. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, quando surgir alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postar em nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum de Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades dessa aula virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, ok? Vamos começar. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Matemática Aplicada à Administração é a primeira disciplina do grupo de disciplinas da administração financeira, que você verá no nosso grupo de administração. A sua finalidade é proporcionar conhecimentos elementares da matemática para que você, aluno, possa acompanhar com maior facilidade as demais disciplinas do grupo financeiro do curso de administração. Na nossa primeira aula, vamos rever conjuntos e funções, tópicos básicos da matemática que foram vistos na disciplina Matemática Básica com o professor Welton. Na segunda aula, estudaremos os limites e continuidades de função, que servem para aplicação em diversos problemas da matemática. Na terceira aula, veremos as derivadas e diferenciais, que possibilitam diversas abordagens e análises aprofundadas de situação em administração. Na quarta e última aula, estudaremos matrizes e sistemas e mostraremos casos práticos de matemática aplicada em administração. E então encerraremos essa disciplina. Mas aí você deve estar se perguntando, mas por que estudar matemática? Eu faço administração. Bem, a matemática disponibiliza um imenso instrumento analítico para diversas áreas do conhecimento em administração. Conforme será visto ao longo do curso, a matemática aplicada à administração possibilita várias abordagens práticas e correta interpretação e um amplo entendimento de situações práticas da empresa e mercado. Como realizar essas abordagens? Bem, antes dessas abordagens acontecerem, você, aluno, terá que aprender a matemática de forma ativa, com lápis e papel na mão, fazendo e refazendo os exercícios relacionados a conceitos matemáticos aqui apresentados, repetindo-os até o completo entendimento deles. Depois serão mostrados a vocês conceitos matemáticos, os quais oportunizarão abordar assuntos em administração de forma mais adequada e mais científica. Desejo que todos aproveitem ao máximo a atual oportunidade de aprender essa importante estratégia prática operacional. Quaisquer que forem as dúvidas sobre os conteúdos, conceitos e exercícios a serem feitos nesse caderno, por favor, postem nos fóruns de Tira Dúvida. Vamos falar um pouco, então, do ambiente Moodle. No Moodle, você encontrará suporte necessário para cursar a disciplina Matemática Aplicada à Administração. No primeiro tópico, será uma breve apresentação da disciplina, assim como materiais que darão suporte para esta, o caderno didático, plano de ensino e o cronograma de atividades que direcionará o seu estudo a de cada semana. Nele estará contido qual página deve ser estudada, assim como quais atividades será necessário fazer em cada semana. Além disso, como dito anteriormente, teremos o fórum de Tira Dúvidas, o fórum para cada semana, e o chat para que vocês possam postarem as dúvidas. Teremos também um seminário. O seminário será um estudo de casos, no qual a turma será dividida em 8 grupos. Cada grupo ficará responsável por um caso. No final do estudo de casos, vocês irão postar no Moodle o trabalho escrito e apresentar no encontro presencial. Então, revisando os conceitos de conjunto. Se pensarmos no desfile da escola de samba, do carnaval, podemos identificar diversos conjuntos. Por exemplo, há um conjunto formado pelos integrantes de uma mesma escola de samba. Os conjuntos de espectadores em cada setor do sambódromo e os conjuntos de integrantes da mesma ala. Assim como nessa situação, em muitas outras recorrentes, a noção de conjunto,
como ideia de agrupamento ou coleção. Na matemática, para formar diferentes conjuntos, podemos usar determinadas características, como as das figuras geométricas e dos números. Cada item do conjunto é chamado de elemento. Nomeamos um conjunto com a letra maiúscula e seus elementos são dispostos entre chaves e separados por vírgula. Quando o item qualquer A, que pode também pertencer a outro conjunto, faz parte de um certo conjunto, dizemos que A pertence ao conjunto. Indicamos então pelo símbolo pertence. Caso contrário, dizemos então que A não pertence a esse conjunto. Então vejamos exemplos. Conjunto das vogais do alfabeto. Então é conjunto entre chaves, A, E, I, O, U são os elementos do conjunto. Nesse caso, a letra A é uma vogal. Então dizemos que A pertence ao conjunto V, o qual nomeamos esse conjunto. Já a letra M, ela não é uma vogal, logo M não pertence ao conjunto V. Conjunto dos divisores positivos de 12. Então, nós podemos dividir 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Neste caso, então, nós dizemos que 6 é divisor positivo de 12. Logo, 6 pertence a esse conjunto D. Então, dizemos 6 pertence a D. Já o número 10 não é divisor positivo de 12. Logo, então, dizemos que 10 não pertence ao conjunto D. Consideramos o conjunto S formado pelas vogais da palavra janeiro e o conjunto K formado pelas vogais do alfabeto. Teremos, então, S é igual a E, I, O e K, as vogais do alfabeto A, E, I, O, U. Veja que todo elemento de S também é elemento de K, ou seja, todo elemento de S, ele está contido em K. Quando essa particularidade ocorre, dizemos que S é um subconjunto de K, ou S é parte de K. Indicamos, então, S está contido em K, ou também podemos usar esse símbolo como subconjunto. Um conjunto não está contido em outro conjunto se existe pelo menos um elemento do primeiro que não é elemento do segundo. Veja o exemplo abaixo. Se introduzirmos nessa história o conjunto H, composto pela letra da palavra firma, teríamos então H igual F, I, R, M, A. Então, o conjunto H tem os elementos da palavra firma. Note que existem elementos do conjunto S que não pertencem ao conjunto H. E assim, então, S não está contido em H. Então, indicamos S não está contido em H. Poderíamos também pensar que o conjunto H não contém o conjunto S. E nesse caso, então, indicaríamos que H não contém o conjunto S. Bem, dizemos que dois conjuntos são iguais, ou conjuntos iguais, eles fazem referência a dois conjuntos quaisquer, seja o conjunto A e B, que são iguais quando todos têm exatamente os mesmos elementos, ou seja, todo elemento de A também pertence a B e vice-versa. O símbolo utilizado para indicar a igualdade entre dois conjuntos é aquele mesmo que já estamos acostumados a usar. E assim é indicado pela igualdade A é igual a B. Para o caso em que algum elemento de um deles não for elemento do outro, dizemos que A é diferente de B. Indicamos então A com o símbolo de diferente, B. Além disso, nós temos o conjunto universo. Esse conjunto é em que todos os outros são subconjuntos dele. É em um determinado estudo e é denominado como conjunto universo. Podemos considerar como, por exemplo, o conjunto universo como todas as escolas de samba existentes.
Vamos falar agora sobre a interseção de dois conjuntos. A interseção de dois conjuntos A e B é formada por todos aqueles elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B simultaneamente. Como nesse caso aqui. São todas essas partes aqui, em que esses elementos estão em A e também estão em B. A união de dois conjuntos A e B, como o próprio nome diz, é a união de todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Então, é quando a gente tem os elementos de A e unimos todos esses elementos. Denominamos a diferença entre dois conjuntos A e B indicado por A menos B. É o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Vamos considerar, então, os conjuntos A igual A, B, C e o conjunto B igual C, D, E. A união que B é tomar todos os elementos que estão em A e unir com os que estão em B. Então, nós vamos ter todos os elementos que estão em A, B, C. Todos os elementos que estão em B. O C já está em B. Nós já copiamos aqui, ele também estava em A. Então, não precisamos repeti-lo. Agora, os outros elementos que estão em B e que não estão em A, D e E. Então, a união AB vai ser A, B, C, D e E. Agora, a interseção com B. São todos os elementos que estão em A e também estão em B. Todos os elementos que estão em A e estão em B é apenas o elemento C. Certo? Agora, A menos B, A diferente de B. São todos os elementos que estão em A e que não estão em B. Então, quais elementos que estão em A e que não estão em B? É o elemento A e B. No nosso dia a dia, os conjuntos numéricos assumem um lugar de destaque. Estamos constantemente lidando com quantidade de pessoas, objetos, produtos, preços, porcentagens, lucros, temperaturas, etc. Enfim, podemos dizer que vivemos num mundo de números. Denominamos de números a ideia de quantidade que nos vem à mente, quando contamos, ordenamos e medimos. Assim, estamos pensando em números quando contamos uma porta de um carro, enumeramos a posição que uma pessoa está numa fila ou medimos o peso de uma caixa. Vamos começar relembrando, então, o conjunto dos números naturais, que é denominado por N. É um conjunto infinito e contável. Então, o conjunto dos números naturais possui os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ele é inumerável. Uma notação muito importante que podemos utilizar próxima é o asterisco, que é uma letra que designa, então, o N, conjunto dos números naturais, asterisco. É quando nós retiramos o zero deste conjunto. Então, N asterisco é o mesmo que eu dizer que eu tenho todos os elementos que começam a partir de 1. E assim por diante. São todos, então, o N asterisco é chamado do conjunto dos números naturais não nulos. A leitura, então, a gente se lê N asterisco. O conjunto dos números inteiros pode ser considerado como uma ampliação do conjunto dos números naturais. O conjunto formado por todos os números positivos e também pelos números negativos inteiros. E também pelo número zero. Então, nós temos o conjunto dos números inteiros, são todos os números negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Da mesma forma que nós temos o conjunto dos números naturais não nulos, nós também temos o conjunto dos números inteiros não nulos e representamos por Z asterisco. É quando nós retiramos o número 0 do conjunto.
Poderíamos também dizer que temos o conjunto dos números não nulos, quando temos o conjunto Z mais, que vão ser todos os números não nulos, que vai ser igual ao conjunto dos números naturais, e também temos o conjunto dos números não positivos, que são todos os números negativos. O conjunto dos números racionais. O conjunto constituído pelos números inteiros e pelas frações positivas e negativas é chamado, então, do conjunto dos números racionais e é representado pela letra Q. São todos números, então, inteiros e fracionários, positivos e negativos. Conjunto dos números irracionais, existem alguns resultados numéricos que não representam um número inteiro e também não podem ser representados por uma fração. Esses são denominados, então, conjunto dos números irracionais, que tem a mesma representação decimal com infinitas casas decimais e não periódicas. E o conjunto dos números reais, que é composto, então, por todos esses conjuntos. Então, nós denominamos conjunto dos números reais qualquer número racional ou irracional. Podemos dizer, portanto, que o número real é todo número com a representação decimal finita ou infinita. A letra designada para o conjunto dos números reais é o R. Da mesma forma, também temos o R asterisco, quando nós tiramos o elemento zero, temos o R não nulos, e temos o R não positivos e o R não negativo. Então, vamos falar um pouco sobre sistemas de coordenadas. Para localizarmos precisamente um ponto qualquer em uma figura plana, usamos como referência a reta numérica. E assim, obtemos o que denominamos de coordenadas do ponto. Para isso, desenhamos duas retas numeradas e perpendiculares entre si, que se cruzam num ponto zero, em ambas. Então, onde elas se cruzam é o ponto zero. Também chamamos de origem. As retas numeradas, ou eixos, são comumente nomeadas. As retas numeradas, ou eixos, são comumente numeradas, dividem o plano em 4 regiões, que denominamos quadrante, onde chamamos aqui do nosso primeiro quadrante. Esse é o nosso segundo quadrante. Esse é o nosso terceiro quadrante e aqui o nosso quarto quadrante. Essa representação é muito útil para a construção de gráficos, conforme veremos mais adiante. A localização de cada ponto no plano tem como referência um par ordenado de números reais, em que o primeiro elemento se relaciona ao eixo horizontal, que chamamos de abscissa, e denominamos ele como eixo X, e o segundo se relaciona ao eixo vertical, que é denominado ordenado, que chamamos de Y. O par ordenado se denomina coordenado do ponto. O par ordenado da nossa origem, então, é o par ordenado em que a gente chama de esse daqui, que vai ser o nosso 0 e 0. Então, o par ordenado 0 e 0 é denominado origem e é uma importante referência para os sistemas de coordenadas. Bem, no nosso eixo, nós temos, desse lado, todos os números positivos
Aqui os nossos números negativos. Então, aqui nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Desse lado, nossos números positivos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. No eixo da ordenada, nós temos aqui os nossos números positivos. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aqui os nossos números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Para ilustrar, citamos, por exemplo, o ponto menos 4 e 2. Nosso primeiro elemento é o elemento que chamamos de x e o segundo está em y. Então, menos 4 em x e 2 em y. Então, nosso ponto P, ele está aqui. As coordenadas de P são menos 2, menos 4 e 2. Então, as coordenadas de P são menos 4 e 2. Assim, podemos localizar o ponto P, tendo apenas como referência os sistemas de eixo. P está localizado a 4 unidades à esquerda de 0 e 2 unidades acima. Isto é, para atingirmos o ponto P, deslocamos no sistema a partir da origem 4 unidades para a esquerda e em seguida 2 unidades para cima. Então vamos falar um pouco sobre função. Uma relação entre duas grandezas variacionais em que cada valor de primeira variável se relaciona exatamente a um valor da segunda. É chamada de função. Nomeamos de domínio da função o conjunto de todos os possíveis valores da primeira variável, que compõe o primeiro conjunto, e nomeamos de imagem da função o conjunto dos valores do segundo conjunto, que corresponde a elementos do domínio. Consideramos dois conjuntos, A e B, não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, ou que y é uma função de x. Indicamos essa função f de A em B e lemos então f de A em B. É importante observar que a notação f de A em B indica que a função f leva A para B, ou f é uma aplicação de A em B, ou ainda f é uma transformação de A em B. Se y está definido em função de x, chamamos x de variável independente e y variável dependente. Para indicar o valor que a função f assume para x, escrevemos f de x. Então, exemplo. Considere os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e 3, e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual o conjunto imagem da função f de A em B, definida pela lei f de x igual 2x mais 1? Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos substituir todos os elementos de x, em que nós chamamos aqui a nossa função A, o nosso conjunto A, como os elementos de x, para encontrar então os elementos que estão em B. Então, o primeiro elemento de A que nós temos ali vai ser menos 1. Então, vamos substituir f de menos 1 na nossa função. No lugar do x, então, vou substituir por menos 1. Então, é 2 que multiplica menos 1 mais 1. 2 que multiplica menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Próximo elemento que temos é o 0. Então, 2 que multiplica 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Próximo elemento que temos ali é o 1. Então, no lugar do x, vamos substituir por 1. 2 que multiplica 1 mais 1. 2 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3.
E o próximo elemento que temos, então, é o 3. Então, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora, jogando nosso diagrama de Venn, que nós vamos ter os elementos de A, em que é menos 1, 0, 1 e 3. E aqui teremos, então, os elementos de B. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, da nossa função, quando f de x, o nosso x é menos 1, então nós teremos aqui a nossa correspondência, que é menos 1. Então, para menos 1, nós temos menos 1. Para o f de 0, nós temos, então, 1. Quando for 0, nós temos 1. Para f de 1, nós temos o 3. Encontramos 3, certo? Para f de 3, nós encontramos, então, no y, que é o nosso conjunto B, 7. Nós chamamos, então, todos os elementos de A de domínio e todos os elementos de B de contradomínio. E a imagem são todos esses conjuntos, todos esses elementos que nós encontramos depois que fizemos a transformação. Então, a imagem da nossa função são todos esses elementos aqui. Essa é a nossa imagem. Então, agora vamos falar sobre alguns tipos de função. O primeiro tipo de função que nós veremos é a função afim. Uma função f de R em R, que para todo número x associa o número ax mais b com a e b reais, a diferente de 0 e b diferente de 0, é denominada função afim. Então, toda função f de R em R, em que associamos ax mais b, com a diferente de 0. Então, tomamos como exemplo, o exemplo anterior, em que acabamos de ver, o nosso exemplo, f de x igual 2x mais 1. Então, nós sabemos que a nossa função afim, ela é escrita f de x igual a x mais b. No nosso exemplo, nós temos que f de x é igual a 2x mais 1. Então, aqui nós temos que o valor de A, ele é igual a 2, e o valor de B, ele vai ser igual a 1. Função quadrática. Chamamos uma função quadrática de uma função f de R em R quando existem números reais A, B e C com A diferente de 0, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. O vértice da parábola que representa uma função quadrática evidencia também os intervalos nos quais a função é crescente e nos quais ela é decrescente. Então, a primeira coisa que sabemos é que uma função quadrática, ela tem um desenho de uma parábola. Vale lembrar, então, que as raízes de uma função quadrática, elas são as soluções da equação do segundo grau, os quais são dadas pela fórmula denominada por uma fórmula de Bhaskara, onde nós temos aqui que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e o nosso x, que são as nossas raízes, é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando, o delta, chamado então de discriminante. As coordenadas do vértice xv e yv da parábola da equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c são dadas por x vértice é igual a menos b sobre 2a e o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Vamos considerar então como exemplo y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, onde aqui nós temos que a nossa função ela é escrita como y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, temos
que nosso primeiro elemento ele corresponde ao A, esse daqui ao B e esse ao C. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 3. A primeira coisa que vamos fazer é encontrar o valor de delta. Delta, então, a fórmula de delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual o valor de B, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, 1, vezes o valor de C, menos 3. Então, delta, ele vai ser igual menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 3, mais 12. Então, delta é igual a 16. Logo após isso, precisamos encontrar, então, as nossas raízes da função. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Então, x vai ser igual a menos b, b é menos 2, menos, mais. Então, 2 mais ou menos a raiz de delta, delta é igual a 16, dividido por 2 vezes a, que é 1. Nosso primeiro valor vai ser 2 mais a raiz de 16, 4, dividido por 2. Então, x', ele vai ser 6 dividido por 2, que é igual a 3. Nossa primeira raiz. Nossa segunda raiz, x duas linhas, será 2. Como usamos sinal de mais, usaremos agora o sinal de menos. Menos 4 dividido por 2. 2 menos 4, menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Essa é a nossa segunda raiz. Depois disso, nós precisamos do nosso x-vértice, que é menos b sobre 2a, e o nosso y-vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então, nosso x-vértice, nós temos menos b, menos 2, sobre 2a. Então, nosso x-vértice, ele é igual a 1. O nosso y-vértice, então, menos delta, menos 16, delta 16, certo? Dividido por 4a, 4 vezes 1. Então, o valor de y-vértice vai ser igual a menos 16 dividido por 4, que é igual a menos 4. Então, um exemplo. Imagine que no setor público onde você trabalha, seu coordenador queira oferecer celulares para todas as equipes. Para tanto, ele pede para você para que você busque algumas companhias telefônicas recém-ingressadas no mercado de telefonia e avalie qual delas é a melhor escolha. Imagine que as informações a seguir sejam divulgadas na propaganda com preço em moeda brasileira, que é reais. Então, a primeira empresa é Fica Atento, Fica Ligado, que oferece serviço de telefonia por uma taxa mensal de R$20, mais 10 centavos por cada minuto usado. E a empresa de bate-papo, que não cobra taxa básica mensal, mas cobra 45 centavos por minuto. Foi informado também que ambas as companhias têm uma tecnologia que permite cobrar pelo tempo exato utilizado. Contudo, seu coordenador havia solicitado a outro colaborador que começasse a avaliar a possibilidade e, assim, você recebe uma tabela e os gráficos apresentados a seguir. Então, seu coordenador levanta vários questionamentos sobre a situação. Quanto cobraria cada companhia por 25 minutos e por 100 minutos? Seria legítimo unirmos os pontos do gráfico? Porque apenas uma das representações gráficas inclui a origem 0 e 0.
Como encontrar o custo para qualquer quantidade de minutos e para cada companhia? Antes de tudo, reflita e anote a sua resposta antes de continuar. Teste você mesmo, depois confira. Bem, por 25 minutos, nós temos que a companhia Fique Ligado cobraria, então, ela cobraria R$ 22,50. R$ 22,50. E a companhia Bate-Papo ela cobraria, então, R$ 11,25. Agora, por 100 minutos, a companhia Fique Ligado cobra R$ 30. R$ 30, então. E a companhia Bate-Papo ela cobraria R$ 45. Suponho que a companhia calcule qualquer quantidade de minutos fracionários para sua cobrança. Seria legítimo unirmos os pontos do gráfico, considerando-se que cada custo da ligação de uma companhia corresponde a uma única quantidade de minutos? Bem, um gráfico que contém a origem 0 e 0 e outro não, pois, mesmo que o cliente da companhia Fique Ligado não utilize o serviço da ligação, pagará uma taxa básica mensal de R$ 20, que já está na companhia. Já na companhia Bate-Papo, o cliente não pagará essa taxa. Encontramos, então, um custo para qualquer quantidade de minutos em uma companhia e substituindo a quantidade desejada nas seguintes equações. Y, então, será igual a 200 a R$ 20, certo? Mais 0,10 centavos vezes X, pela quantidade de minutos. Essa daqui na companhia Fique Ligado. E teremos um custo de 45 centavos a cada minuto de ligação pela companhia Bate-Papo. Fazemos Y representar o custo em reais e representar a quantidade, e X representa a quantidade em minutos. A partir dessa situação, podemos delimitar outras perguntas, tais como: será que podemos dizer que em qualquer momento que se fale ao telefone por um minuto se paga 10 centavos a mais ou 45 a mais? E qual companhia seria mais econômica se não pretendesse demorar muito em cada ligação? E caso uma pessoa não queira gastar mais de R$ 50 por mês, qual delas então seria melhor? Qual seria então a melhor escolha dessa pessoa? E mais uma vez então alertamos que reflita, anote sua resposta antes de continuar. Teste você mesmo a sua resolução. Bem, podemos dizer que sim, né? Qualquer momento em que se fale ao telefone por minuto,
pessoa irá pagar 10 centavos ou 45 centavos, dependendo da companhia em que tiver escolhido. E se não pretende fazer isso, então, telefone com a frequência da companhia de bate-papo é mais econômica. Caso uma pessoa não queira gastar mais de R$50 por mês, a melhor companhia é a companhia Fique Ligado. Bem, a partir dessa situação, podemos definir outras perguntas, tais como: será que podemos dizer que em qualquer momento que se fale ao telefone, por minuto vai pagar 10 centavos a mais ou 45, dependendo da companhia em que for utilizada? E qual companhia será mais econômica se não pretende demorar muito em cada ligação? E caso uma pessoa não queira gastar mais de R$50 por mês, qual seria a melhor escolha? Mais uma vez, peço que vocês reflitem e anotem a resposta antes de continuar. Teste você mesmo seu conhecimento. Bem, nós podemos dizer que sim, né? Que em cada momento em que a pessoa utilize e fale o telefone, ela terá que pagar 10 centavos a mais ou os 45 centavos a mais. E se não se pretende fazer uso do telefone com muita frequência, então a companhia bate-papo é a mais econômica. Caso uma pessoa não queira gastar mais de R$50 por mês, a melhor escolha é a companhia Fique Ligado. Podemos relacionar todas essas informações de diferentes maneiras. Agora, imagine que você descubra outra companhia, por exemplo, a companhia Tempo Rápido, que faz propaganda para o uso mensal de telefone celular por 50 centavos a cada minuto em que você utiliza os seus primeiros 60 minutos e 10 centavos a partir desses 60 minutos. E assim, então, também comece a avaliar a sua proposta. Considere que essa propaganda informe que o Tempo Rápido, também cobre pelo tempo exato utilizado. Como isso, podemos perceber que a partir dos 60 minutos de ligação, o custo por minuto falado fica muito mais barato, certo? Já que o custo já é mais barato. À medida que conversamos ao telefone, o preço a pagar aumenta, mas o aumento varia. Percebe que o custo a pagar pela companhia telefônica também depende do tempo da conversa no telefone. Em outras palavras, podemos dizer que o custo a pagar está em função do tempo da conversa. Supondo que X unidades do produto sejam vendidas, a receita de venda dependendo de X. A função que relaciona a receita com a quantidade é nomeada função receita. Logo, temos um produto vendido a R$15 a unidade. A função receita será, então, 15 vezes X. É uma função linear. A função lucro, chamamos então de função lucro a diferença entre a função receita e a função custo, isto é, o lucro é igual a R menos C. Sendo que a função receita ela seja maior do que a função lucro. Temos então um lucro positivo. A função receita ela é menor do que a função custo. Obtemos então um lucro não positivo, ou seja, nós teremos um prejuízo. A função receita ela é igual à função custo. O lucro será nulo. Podemos observar que na função receita admitimos o preço constante e trabalhamos com a função receita primeiro grau. Vale lembrar que o preço pode sofrer variações conforme a demanda e que o valor de X, para o qual o lucro é nulo, é chamado ponto crítico ou ponto de nivelamento. A margem de contribuição por unidade é dada pela diferença entre o valor de vendas e o custo de variável por unidade. A função demanda. Facilmente podemos perceber que a quantidade de um produto com a demanda no mercado é a função de muitas variáveis, como preço por unidade,
de produto, bens substitutos, renda de consumidor, preferência, etc. Para melhor compreendermos, considere então P, o preço por unidade de um certo bem oferecido ao mercado, e X a quantidade desse bem com a demanda pelos consumidores. O que geralmente acontece é que P ele depende de X, ou seja, temos uma função P que é igual a uma função f de x. Essa função denominamos uma função de demanda, e o seu gráfico recebe o nome de curva de demanda. Normalmente, quanto menor o preço, maior a quantidade de demanda. Essa função ela vai ser uma função decrescente. Temos também a função oferta. A quantidade X de um produto colocado em um mercado por produtos relacionados com preço por unidade P desse produto, e verificamos que, em geral, quanto maior o preço, menor então será a quantidade de produtos oferecidos. Temos então uma função crescente. E o seu gráfico, ele recebe o nome de curva de oferta. Então, nossa última função que veremos hoje é a função exponencial. A função que a cada x real associa a potência b elevado a x, onde b é maior que zero e b é diferente de 1. É importante observar que uma função exponencial, o nosso b ele tem que ser maior que 1, então a nossa função ela é crescente, e quando, nesse caso aqui, ela é uma função crescente, o b aqui ele é igual a 2, certo? Ele é maior do que 1. E quando o b ele está entre 0 e 1, ela é chamada de função decrescente. O nosso b aqui ele é igual a meio. E com isso encerramos nosso assunto da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas, claro. E não se esqueça dos estudos da nossa apostila. Por enquanto, é só. Bons estudos e até a próxima!